Oi, gente! Vamos começar a nossa aula de hoje com uma questão. E a questão é: o que é ser? O que é ser? Como vocês responderiam essa pergunta? Vamos imaginar o ser. Geralmente, quando vamos completar essa ideia, ser a gente atribui alguma característica. Então, ser humano, ser livre, ser feliz, ser homem, ser mulher, ser professora, ser psicóloga. Mas e se a gente não completar, não continuar com ser taranã? O que significa ser? O que significa ser? O que é que vocês imaginam quando eu digo ser? Até mesmo o próprio verbo. Quando eu falo algo é, alguém é, o que essa pequena palavra é nos diz? O que significa ser? O que significa é? Ser humano, dizer a Marcela a pessoa é diferente do ser objeto? A garrafa a pulseira é. O que significa dizer que algo é? O que significa dizer que alguém é? Pensar nesse ser, sobretudo nesse ser humano, nesse ser do alguém é uma tarefa que foi muito e continua sendo parte do pensamento filosófico. A questão da filosofia, do pensar sobre o ser, do pensar sobre o pensar, do pensar sobre o humano. Muitas vezes a filosofia buscou encontrar algo que defina o humano. O que significa ser? O que significa ser humano? Ao buscar encontrar o que define o humano, haveria então um centro, um núcleo, uma natureza, uma essência humana? O que nos define como humanos? O que nos define como seres humanos? Nosso pensamento. Será que nosso pensamento nos define como humanos? Nossa racionalidade. Sermos seres capazes de pensamento racional. Ou então o nosso livre-arbítrio. Sermos dotados da capacidade de decidir, sermos capazes da escolha. Será que isso nos define como humanos? Será que isso é a matéria que faz o nosso ser? A gente percebe na história da filosofia essa busca por uma definição, por uma caracterização, por uma explicação do que é que nos torna humanos, o que é que faz o ser humano. Ainda assim, a gente não tem uma resposta sobre o que é o ser. A gente sabe que a questão o que é ser humano é bastante investigada, mas não temos uma resposta sobre o que é o ser. E na psicologia, será que a gente se interroga o que é o ser? Eu acredito que a gente se interroga sobre modos de ser, formas de cada pessoa ser, como as histórias de vida, as características, os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos, as emoções, os desejos fazem parte daquele modo de ser.
daquela singularidade de ser. E aí a psicologia vai ter algumas palavras para falar sobre isso, né? Pensar a personalidade, pensar o psiquismo, pensar o desenvolvimento. Será que isso é pensar o ser? Aquela forma pessoal, a personalidade? Como que faz aquela pessoa que hoje se identificar com o que ela foi, o que ela será, a identidade? Será pensar de alguma forma se existem traços em nós desde que nascemos, ou se esses traços são aprendidos, o que no nosso modo de ser vem de uma natureza, o que no nosso modo de ser vem do aprendizado? E o que faz as pessoas serem tão diferentes entre si, mesmo pessoas que cresceram juntas, mesmo pessoas com as mesmas famílias, as mesmas cidades, as mesmas escolas, o que faz os modos de ser serem tão diferentes? Ser singular, ser diferente, ser único, ser como somos. Então a psicologia ela também olha para a questão do ser. Mas o que é ser? Vocês estão conseguindo visualizar uma resposta para essa pergunta? O que significa ser? Parece que tantos exemplos que a gente deu na filosofia, quanto os exemplos que a gente deu na psicologia, estão concentrados em falar como é ser algo, como é ser de alguma forma, como é ser alguém de um determinado jeito. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é o que é ser. E o existencialismo com a fenomenologia, centrados justamente nos nossos modos de existir e de perceber os fenômenos da nossa existência, não podem deixar de lado essa questão. O que é ser? E para essa questão ser respondida, primeiro a gente precisa de uma crítica. Qual crítica? Tanto quando eu penso abstratamente numa definição, e aí eu penso no ser humano, o ser dotado de razão, o ser dotado de decisão, o ser dotado de arbítrio, o ser da razão, o ser do pensamento racional. O que eu estou imaginando? Eu estou imaginando um ser que tem em si um pensamento, uma racionalidade, uma liberdade. Existiria então uma essência, existiria então algo intrínseco à experiência humana, existiria algo definidor do ser. Então existe uma crítica à filosofia de pensar o ser como tendo algo que define o ser. E a psicologia? Ainda mais. Não sei se ainda mais, não é uma comparação, mas a psicologia, bastante também. Porque quando a gente investiga uma personalidade, quando a gente investiga uma identidade, a construção de uma identidade, quando a gente investiga um modo de ser, não parece também que a gente está olhando para algo que está ali na pessoa, algo que está ali dentro da pessoa, na essência da pessoa, intrínseco à pessoa? Não é à toa que eu estou fazendo esse movimento aqui, porque a crítica é justamente ao ser procurado assim, ao ser na pessoa, ao ser em alguém, ao ser no humano. E
Vou dar um exemplo que Jean Paul Sartre traz, justamente pensando a ligação entre o existencialismo e a fenomenologia. Parece que o mundo está ao redor e o nosso pensamento é uma teia de aranha. E assim como uma aranha, a gente vai lá no mundo, pega e traz para o ser. E o ser vem dessas coisas que a gente capturou e trouxe. Então o mundo está lá fora e aqui no meu pensamento está a representação. O ser seria como um núcleo, um centro de comando que a gente vai pegando as coisas e trazendo para o ser. Né? Na psicologia, como que é o desenvolvimento humano? Vão acontecendo coisas na minha história, situações, momentos, experiências, e isso vai formando a minha personalidade, vai formando o meu modo de ser, do mundo para o ser. Se eu fosse resumir a crítica da filosofia existencialista, no método fenomenológico, a essa concepção, seria uma crítica a esse movimento aqui. A esse movimento aqui. Porque nós não somos seres que existem aqui e as nossas experiências lá. Nós não somos seres que vão vivendo aqui e a nossa história aqui. Nós não somos seres com o nosso pensamento aqui e as coisas que a gente pensa vindo do mundo para ficar aqui. Nós não somos seres que vivemos aqui. Como assim, Marcela? Existe um equívoco nessa compreensão de ser como um ser que se encerra em si mesmo, como um ser que se fecha em si mesmo, como um ser que se define em si mesmo. Para a gente entender o ser, a gente precisa entender o ser sendo. O ser da forma como o ser está sendo. O ser enquanto o ser é. E para a gente entender, vou voltar. O ser como sendo. Olha como o movimento muda. O ser como sendo. O ser da forma que está sendo. O ser como é. A gente sai desse movimento aqui e vai para um movimento que é: não dá para compreender o ser se a gente não compreender o entorno em que esse ser é. Não dá para compreender o ser se a gente não entende a experiência em que esse ser está sendo. Não dá para entender o ser se a gente não entender como o ser se manifesta, como o ser se realiza, como o ser acontece. Não dá para separar o ser como se houvesse um ser aqui no pensamento, um ser aqui na consciência, um ser aqui na racionalidade. Não. O ser, para existir, ele está na situação, ele está na experiência, ele está no contexto, é um ser aí. Esse é um conceito proposto por Heidegger, que é um dos autores que nós vamos estudar no existencialismo. A gente volta a ele depois de uma forma mais aprofundada, mas a filosofia ficou muito tempo procurando um ser em si, um ser aqui. E a psicologia, um modo de pensar, um modo de sentir, um modo de lembrar, um modo de desejar. Não! O que a gente busca é um ser aí, que em alemão o termo é Dasein. Quando vocês escutarem Dasein, é sobre o ser aí que nós estamos falando. A gente volta depois nesse conceito de ser aí, pensando esse ser na experiência, na situação, no contexto.
Agora vamos pensar que não dá para separar o ser que é do mundo em que o ser se encontra, do mundo que, sendo o entorno do ser, também faz parte desse ser, do mundo que não é algo fora, distante, descolado, em que o ser vive e as experiências do ser acontecem. Não, para haver ser é preciso haver mundo. E para haver percepção do mundo, experiência no mundo, é preciso haver ser. Então não existe uma separação. De fato, não existe uma separação que possa ser distinta, que possa ser dividida entre ser e mundo. Por isso que é tão difícil pensar o ser ali numa definição, numa essência, numa explicação que... Não, o ser é o ser no mundo. Pensando nos tracinhos, nos hífens que juntam essas expressões, porque é tudo muito junto. Pensar o ser é pensar o ser no mundo. Marcela, mas mesmo assim você não respondeu o que é ser. Verdade, essa pergunta vai ficar e vai acompanhar a gente na matéria. Mas foi se interrogando o que é ser que autores do existencialismo e da fenomenologia chegaram nesse impasse. Será que tem mesmo como pensar o ser? Ou será que para pensar ser